para que Deus possa aquietar o nosso coração. Eu vi que tem gente, às vezes veio para a igreja, mas está um pouco desanimado e eu gostaria de te animar. Mas na verdade não é eu que animo, é o Espírito Santo, amém? Baixa a cabeça. Pai eterno, diante desses cânticos que nós cantamos aqui, a adoração foi para ti, ó Pai. Mas nesse momento eu quero te clamar para que teu Santo Espírito possa aquietar os nossos corações. Se eu possa colocar palavras corretas na minha boca e para que teu povo possa escutar alguma coisa que vem não de novidade, mas que eles possam ser marcados pela palavra que vão escutar aqui dessa noite, para que possamos sair daqui de uma forma diferente de como chegamos. E é para a honra e glória do teu nome que nós oramos. Amém e amém. Queridos, para mim é uma alegria estar com vocês mais uma vez aqui. Já faz dias que eu não venho, mas hoje teve um grupo aqui de Corte Madeira, lá em Menlo Park, pela manhã. Tivemos um culto abençoadíssimo, um culto diferente, um culto que os nossos líderes dos pequenos grupos levaram uma palavra maravilhosa para a igreja. E eu acredito que diante daquele culto, muitos aprenderam o que é ser igreja. Então, às vezes, a gente esquece o que é ser igreja. E para a gente andar nesse sentido, o que é igreja, nós temos falado sobre vida saudável. E já estamos terminando esse mês. A Sandra mesmo falou, pregou uma palavra muito boa ali em El Sobrante outro dia, falando sobre vida saudável. Falou sobre o corpo, alma e espírito. E nós também falamos aqui, falamos outra igreja, e uma vida saudável é aquela que busca ter uma vida feliz, amém? A vida tranquila, a vida renovada, uma vida com novos trabalhos, novos relacionamentos, uma vida que aproveita cada momento em família. Eu tenho aproveitado, todo momentozinho que eu tenho aproveitado com minha família, com meus netos, porque para mim me dá alegria. Isso renova todos os dias. Ou seja, muitas vezes a solidão, ela traz preocupação, ela traz ansiedade, ela traz amargura, mas quando você está em família, você é renovado. Pastor, mas eu estou sozinho aqui nesse lugar. Aí você está enganado, queridos. Nós temos uma família, e a família é a igreja, é a família de Cristo. Ou seja, não se sinta sozinho, se renove, esteja pronto para que Deus possa agir na sua vida. Eu coloquei um tema para a gente hoje, que está aqui, ó. Faça a sua parte. É interessante, faça a sua parte. Eu vim falando com o Senhor durante a semana, 2 semanas, e tudo que eu li na Bíblia tinha alguma coisa a ver comigo. E ele falava assim, você tem que fazer a sua parte. Ou seja, a vida cristã é dessa forma. Jesus veio, fez a parte dele, e hoje nós fazemos a nossa. E eu acredito que o que eu vim falar para você hoje aqui, às vezes, não vai ser novidade. E também não sei se vai fazer bem para você. Mas eu só vou repetir algumas palavras que o apóstolo Paulo disse à igreja de Tessalonicenses há muito tempo atrás. Eu quero repetir essas palavras para vocês, porque a Bíblia inteira, ela diz que no Velho Testamento dizia que o Messias viria, que o Salvador daquela época viria, que o Libertador viria para aquele povo. E ele veio. E ele cumpriu o papel dele. Agora, em Apocalipse, e em várias partes do Velho e do Novo Testamento, diz que Jesus voltaria para os seus. Ou seja, a ideia que aquele povo tinha antes de Jesus vir é que um Messias, aquele Salvador, viria. E ele vindo, ele fez a parte dele, pagou um alto preço. E essa promessa agora da volta de Jesus, será que nós temos esquecido da volta dele? Será que você tem vivido com aquele momento assim, de expectativa? Será que Jesus está chegando? Será que é amanhã? Será que vai ser essa noite? Porque nós não sabemos o dia. Nem ele sabia. Ele disse que só o Pai é que sabe o dia e a hora. E Paulo diz assim, irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes.
quanto aos que dormem, para que não se entristeçam com os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus, por meio de Jesus, trará com ele aqueles que nem dormiram, que nele dormirão, conforme a palavra do Senhor. Dizemos a vocês que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, porque dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Em grego, queridos, diz assim, ó, harpadazo, ou seja, arrancados, tirados do meio, levados com rapidez, com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Assim estaremos com o Senhor para sempre. Amém? Essa aí vai ser a nova, aquele novo tempo, aquela nova vinda de Jesus Cristo, aquele momento que é tão esperado por todos. Em Apocalipse continua dizendo assim, ó, em 1 Apocalipse 1:7, eis que ele vem entre as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Talvez hoje você não esteja entendendo, às vezes você que veio na igreja, visitar a igreja, talvez você não tenha entendido esse detalhe aqui, que Jesus voltará. Mas foi escrito depois, foi escrito por um apóstolo. Jesus mesmo disse assim, ó, mas eu digo a todos vocês, chegará o dia em que verão o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. E me pergunto para você, nessa noite, sobrou alguma dúvida aí? Será que tem alguma dúvida no seu coração que esse Jesus vai voltar? O que acontece é que a gente tem vivido num dia a dia tão busy, às vezes um dia envolvido com a família, com filhos, com netos, envolvido com trabalho, com escola, com os amigos, com esporte. A gente vê os jovens tão ativos na igreja. Parece que a vida está muito boa, não é verdade? Parece que os dias estão muito bons. Mas e se Jesus voltasse essa noite? Como é que vai ficar os seus, vamos falar assim, as suas contas, né? Como é que vai ficar os planos que você fez para o ano 2026? E aí? O que vai acontecer? Aqueles que estão projetando coisas novas na família, aquele que está guardando um novo green card, está guardando, às vezes, alguma coisa chegar, e Jesus volta essa noite, e não deu para concluir seus objetivos aqui. Você vai ficar triste? Né? Uau, tá vendo? Quer é verdade. Quando acontece alguma coisa que a gente planeja, de bom, né, a gente fica feliz. Mas talvez vai acontecer alguma coisa ainda na nossa geração, que nós não sabemos, que muitos talvez vão falar assim, por que eu não fui? A promessa foi falada, as pessoas pregaram, disseram que Jesus voltaria e eu não estava planejando nada, não tinha planejado, não tinha calculado o dia e como eu faria. Ou seja, muitos ficarão para trás. Eu acredito que eu e você, a gente vai estar junto ali, amém? Mas, e nesse processo, e nesse tempo, será que tem faltado alguma coisa para mim, para a espera do Senhor Jesus Cristo? Será que eu já cumpri todas as coisas? Será que eu estou aqui, ó, se tiver uma prova hoje, eu vou tirar nota 10? Será que eu vou estar com Ele mesmo, ali nas nuvens? Para tirar a sua dúvida, eu queria aplicar para você 7 pilares de preparação para a volta de Jesus. Eu gostaria que você anotasse no seu coração.
Pastor, mas eu não vou dar conta de completar esses 7 pilares. Queridos, eu acredito que nós damos conta. Só depende de você fazer a sua parte. Eu não vou poder fazer por você. Eu não vou poder fazer para você. Ou seja, faça a sua parte. Porque a hora que Jesus voltar, você estará pronto. E o primeiro pilar que eu coloquei para a gente estudar aqui hoje, meditar um pouco, é o primeiro pilar que a gente precisa de ter nessa construção. É o pilar de vigiar. Vigie. Esteja atento. E Mateus 24, 42 diz assim, ó, portanto, vigie, porque vocês não sabem que dia o Senhor, que dia o seu Senhor virá. Diz na outra palavra que ele virá como ladrão, de repente. Diz na palavra do Senhor que ele virá como noivo. Ou seja, como nós devemos vigiar? De que forma? Como que a gente tem que estar atento? Porque diante dessa palavra que eu estive meditando, existem muitas coisas que tiram nossa atenção. Como eu disse antes aqui, o trabalho hoje tira 80% das nossas atenções hoje. A gente é tão focada no trabalho que a gente esquece que Jesus pode estar voltando no dia que você está mais busy. As obrigações. E conhecendo aquela passagem que eu disse sobre o noivo, que existia 10 virgens que estavam esperando o noivo, e que estavam todas 10 com a lamparina cheia de azeite, e o tempo foi passando e somente 5 que eram prudentes foram com o Senhor. Elas foram com aquele Senhor, aquele noivo, o qual chegou e pegou as outras 5 sem azeite e com fogo apagado. Pastor, mas o meu fogo ele está aceso, mas tem dia que está mais forte, tem dia que está. Você já brincou com aquele negócio de lamparina? Aquilo é complicado. O tal da lamparina, ela acaba a querosene. Hã? Na hora que você não podia que ela acabasse. E às vezes o nosso fogo está esfraquecendo, esfraquecendo, a gente não está enxergando as coisas que a gente precisava estar vigiando ao nosso redor. E às vezes são detalhes importantíssimos do nosso lado, onde a gente precisa estar vigiando, e é no escuro que a gente tropeça, você já viu? É interessante quando a igreja, somente lá em Menopar, desliga as luzes lá. Um dia eu fui lá colocar uma caixa do lado direito assim, e as luzes apagadas. Eu taquei o joelho lá que eu pensei que tinha quebrado. Aquele escuridão lá, falei, da próxima vez tem que ligar a luzinha do celular. A gente machuca quando está no escuro. Então por isso que a palavra do Senhor fala, vigie. Pastor, mas como que eu posso, nesses dias, estar mais cheio dessa lamparina, desse fogo? Hoje o Espírito Santo representa para a gente esse azeite. É ele que nos enche desse fogo, da vontade de estar queimando, transbordando. E quanto mais perto do Espírito Santo, mais cheio desse Espírito Santo, a gente começa a esquentar. A gente começa a queimar pessoas. A gente viu isso quando Moisés subiu no monte e ficou na presença do nosso Deus. Quando ele voltou ao seu rosto, resplandecia. As pessoas puseram colocar um pano no rosto dele. O tanto estava brilhando forte. É desse jeito que o Espírito Santo faz em nossas vidas. Mas eu não sei o que eu devo fazer. E eu queria te falar aqui, ó. Primeira coisa que você precisa fazer para que esse Espírito Santo na sua vida possa estar te enchendo, te aquecendo, é criar um hábito de oração. Comece por aí. Aquele que não tem, às vezes, uma fórmula, não sabe, não checou, né? Meu neto, sempre que a gente não fala, ele fala assim, vovô, checa na Google. Tudo para ele é checa na Google. Então, se você quiser checar na Google hoje, o que eu devo fazer para me aquecer o Espírito Santo em mim? Talvez vai te dar essa informação, através da oração. Ah, mas eu não sei orar. Aí eu coloquei aqui, ó, faça um plano de rotina.
Defina um horário que você pode tirar para orar. Não é que você está dirigindo, né? Eu tenho que orar agora. Não, não é por acaso. Não é você estar quieto em casa e falar assim, ixi, eu esqueci de orar, deixa eu orar. Não, eu queria que você anotasse uma hora que você vai tirar para orar. A hora do dia. Se puder duas, puder 3 vezes. O islâmico, o pessoal islâmico, eles têm 3 vezes no dia. Eles oram. Por que a gente não pode definir um horário para a gente estar orando? Segundo, crie um plano de oração. Escreva alguns lembretes. É bom que um pequeno grupo nosso, todas as vezes que eu estou num pequeno grupo, eu falo assim, ó, vocês têm um plano de oração? Anotem. Irmão, o que você está precisando? Você. Vamos fazer aqui um plano de oração. Porque quando nós estivermos em casa, quando eu estiver orando, eu não vou orar para qualquer coisa. Não vou orar só para mim, eu vou diante daquela lista. Com organização, você vai apresentar isso para o Senhor. E a resposta, o Senhor vai estar escrevendo ali, ó, digitando, e vai mandar a resposta para você depois. Terceiro, comece orações curtas. Na hora de jantar, na hora de almoçar, na hora que você entrar no carro. Na hora que você for sair de casa, entre dentro do seu carro. E a primeira coisa que você faz, deixa eu orar. Deixa eu apresentar meu dia na presença do Senhor. Helena Tanuri, quando ela teve aqui, ela ficou lá em casa a primeira vez, ela mais o pastor João, eles chegaram, a gente, toda hora que entrava no carro, falou, irmão, peraí, pastor, antes de nós sair, vamos orar. Aí eles entravam no carro e a gente orava. Eu aprendi aquilo com ela. Uau, diferente. Ou seja, ela colocou como hábito, toda vez que entrasse no carro, levar aquele momento, aquela viagem, aquele tempo que ela estaria dentro do carro, colocar na presença do Senhor. Porque muitas vezes que a gente não vigia, acontecem coisas erradas. É um acidente, é uma multa. Essa semana lá em Castro Vale, um pai de 9 filhos parece que brigou no trânsito e aquilo ali aconteceu, uma briga, e infelizmente ele foi a óbito, deixando 9 filhos para trás. Será que ele colocou aquele momento na presença do Senhor antes de sair de casa? Não. Porque às vezes o Senhor vai guardar. Às vezes o Senhor, ele coloca os teus anjos, ele coloca aquietação no coração. Até nisso nós temos que pensar, queridos, antes de sair de casa. Dê início no seu dia na presença do Senhor através dessa oração. Nós precisamos crescer e criar essa vontade para que o relacionamento nosso com o Senhor possa estar ativo todos os dias. Porque o Espírito Santo, quando você esquecer de orar, ele vai te lembrar. É momento, é hora. Acorda aí, fica atento. Vamos agora na presença do Senhor. É o Espírito Santo que vai fazer isso com você. Segundo pilar, queridos, que eu queria te apresentar, é para que é um pilar que nós cantamos aqui. É o pilar do arrependimento. Arrepender-se. Arrepender das coisas que tem feito, mas arrepender de que forma? Em Atos 3,19 fala assim, ó, arrependam-se, pois, voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam apagados. Pastor, mas eu já sou convertido, eu já entreguei minha vida para Jesus, o Senhor já me perdoou meus pecados. Queridos, nós erramos todos os dias. Nós precisamos de pedir perdão todos os dias. Agora, acontece que, às vezes, o perdão que a gente pede na presença do Senhor não é verdadeiro. É só da boca para fora com desencargo de consciência. Porque tudo aquilo que não é verdadeiro, só da boca para fora, ele não faz efeito. Mas tudo aquilo que vem do coração, que vem lá do fundo do coração, parece que é uma essência diferente. Parece que esse pedido de perdão na presença do Senhor, o Senhor vê de uma forma diferente. Só que na época que Jesus estava aqui, muitas vezes, aquelas pessoas que foram levadas na presença do Senhor não teve a oportunidade de pedir para ele, me perdoa, Senhor. O aleijado que foi colocado pelo teto, ele foi descido na presença do Senhor Jesus. Jesus, ele não chegou já pedindo perdão para o Senhor, mas Jesus sabia que ele precisava do perdão.
pega a sua marca aí, vaza, e os seus pecados estão perdoados. É diferente. Aquela mulher foi pega em adultério. Jesus passou por aquele momento que ela seria apedrejada, mas o que acontece ali? Ele viu que ninguém queria condenar ela, e ele falou que nem ele condenaria. Vá, filha, vai embora. Não peques mais. Ele sabia como seria a ação daquela pessoa, mesmo sem abrir a boca, porque Jesus estava presente. Hoje, o Espírito Santo está presente. Ele sabe se você vai pecar amanhã da mesma forma que está pecando hoje. Se continuar pecando amanhã, depois, do mesmo jeito que está pecando hoje, é porque as suas ações não estão saindo do seu coração. Buscar arrependimento sincero é buscar uma correção para os seus erros. E muitas vezes que nós confessamos, nós precisamos, e nós estamos fazendo de uma forma verdadeira. Arrependimento é a prova de mudança para um novo eu. Vou repetir. Arrependimento é a prova de mudança para um novo eu. O apóstolo Paulo, antes, como Saulo, fazia tudo ao contrário. Ele perseguia os crentes. Ele fazia o que ele pensava que estava certo. Mas quando ele se arrepende, quando ele teve um encontro com Jesus Cristo, ele teve uma mudança na vida dele. Ele se transformou no novo eu, uma nova pessoa. Ou seja, o arrependimento verdadeiro vai te transformar no seu eu. Eu era mais teimoso e hoje eu estou melhor. Eu era cabeça dura, hoje eu não estou tanto. Eu era uma pessoa agressiva e hoje eu sou uma pessoa calma. Um novo eu. Porque o Espírito Santo de Deus é que traz essas mudanças. Terceiro pilar, queridos. Primeiro é vigiar. Segundo, nos arrepender. Terceiro é ler a Bíblia. Em Salmo 119, 11 diz assim: eu guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Por que nós pecamos contra o Senhor? Por que nós pecamos no dia a dia? Jesus disse assim: porque não conheces as Escrituras. Pastor, mas eu tenho lido, eu tenho estudado, eu tenho feito seminário, eu sou pastor. Não era para poder pecar, mas é a carne. A carne nos leva a pecar. Ou seja, ler a Bíblia todos os dias, ela vai te fazer a pecar menos, sim. Todas as vezes que você for errar alguma coisa, se você fazer alguma coisa de errado, o Espírito Santo vai te levar lá no versículo, ao qual vai te dizer o seguinte: aí você não pode. Você sabe por quê? Muita gente faz comida ruim? É porque não estuda, porque não vai no YouTube, não pratica, não é verdade? Mas o chefe que é bom, que tem uma cozinha, agora tem uns Michelins da vida, por que eles são os melhores chefes? Porque eles estudam, porque eles praticam, eles buscam ser os melhores. Por que tem muito mecânico aqui na BR ruim? É porque chega no Brasil, o Marlon aqui tá aqui, o Marlon é mecânico, não é você não, Marlon. Aí eu fui usar o Marlon como exemplo. Mas o que acontece, queridos? Um técnico de mecânica, às vezes, pensa que sabe. E lá na oficina que a gente tinha, graças a Deus não tem mais, o povo chegava assim: não, eu acho que é isso. O tal do achar. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. O achismo. E o achismo fazia uma coisa muito ruim, queridos. Dava prejuízo e criava inimizade. O achismo. Agora, o técnico que estuda fala: não, isso aqui, ó, tem que trocar isso, fazer isso, aquilo. Imagina se o médico que fosse fazer uma cirurgia em você achasse. Eu acho que é o rins, vai tirar o pulmão, a vesícula. Tem uma irmã na minha igreja fazer uma cirurgia da vesícula. Foi tomara que esse médico estudou. Não é verdade? Porque se for, né, irmã? A Sandra está aqui, ela está lá no meio
da Sociedade dos Médicos. Imagina se os médicos não estudassem. Por isso que, às vezes, tem muita gente fazendo coisas erradas. Por não praticar, por não estudar. É por isso que tem tanto crente sujando o nome do Senhor Jesus. Porque não conhece a palavra. Ou seja, ler a palavra, passar a viver a palavra e esperar pela mudança que a palavra vai levar, vai dar resultado positivo. Quarto pilar, queridos. Confessar Jesus como meu Salvador. Mateus 10, 32 disse assim, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai, que estás no céu. O que Jesus está dizendo aqui? Eu vou ser seu advogado. O dia que for aquele momento ali, que a gente vai chegar todo mundo na fila, na presença do Deus Pai, para cada um ser julgado, Jesus vai estar do lado direito, falando assim, chega um e fala, pai, esse aí é dos meus. Deixa eu olhar aqui no file aqui. Ele fez isso, isso e isso. Ele viveu dessa forma. Pode deixar esse aqui passar para lá de cá. Aí agora, aquele que não confessou. Aquele que não tem Jesus Cristo como Salvador. E ele? A gente está vendo aí o que está acontecendo com o negócio de imigração aí. Não tem advogado, não tem onde. E aí? A situação é complicada. Você vai voltar para o seu país de origem. Então está todo mundo na presença do Senhor, nosso Deus. Mas aquele que não tem um advogado. E aí? Qual vai ser o transtorno? Como que vai ser aquele momento? Ou seja, o que Jesus veio fazer aqui, se ele não só, ele pagou o preço, mas e se ele não tivesse vindo? E se ele não tivesse tido aqui? E se ele não tivesse passado por onde ele passou, ressuscitado, e aquele corpo glorificado, subindo nas nuvens, como está lá em como está lá em Atos, capítulo 1, alguma coisa. Está ali, depois vocês vão lá e olham. Os discípulos estão olhando para cima, Jesus subindo nas nuvens. Agora, aquele advogado, aquele cara que estava aqui com nós, aquele que estava fazendo tudo por nós, multiplicando os pães, foi embora. Interessante que chega dois anjos, fala que são dois homens vestidos de branco, chega assim, esse mesmo Jesus está subindo, um dia ele voltará. Amém, queridos? Um dia ele voltará. Ou seja, ele só está indo preparar um lugar para você. E quando ele voltar, nós já passamos pela nossa escola. E a gente tem um link que vai garantir a nossa entrada na presença do Deus Pai. 1 João 4,15 diz assim, se alguém confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Ou seja, se Deus está aqui e eu estou com ele, só porque eu estou recebendo o Senhor Jesus na minha vida, por que ficar de fora? Eu não acredito. Existem tantas palavras que são levadas na igreja hoje, e aí tem gente que não arrisca ficar de fora. É a mesma coisa da gente fazer uma viagem, passeio, e quando você chega num lugar, fala assim, tem que comprar um ingresso. E aquele ingresso, você só tem que pegar ele. O preço dele já foi pago, mas você vai naquele lugar ali, você vai buscar ele. Aí tem gente que fica com preguiça. Não quero não. Tem gente que fica com dúvida. Eu não vou lá buscar esse ingresso. Mas é só pegar o ingresso. Receber Jesus hoje como o Senhor Salvador, confessar Ele como esse Salvador. É só fazer a sua parte. O ingresso já foi pago. Por que você não quer ir? Isso me chamou a atenção, queridos, porque muitas vezes, quando as coisas são muito fáceis, as pessoas não dão valor. Quando as coisas são muito fáceis, as pessoas não dão valor. Você já viu que filho de rico não dá valor nas coisas? Porque as coisas chegam muito fácil na vida deles. Tem gente que não dá valor num copo d'água, numa garrafinha d'água, num café.
Por quê? Porque para eles nunca teve problema com comprar um cafezinho. Tem gente que não dá valor em nada, porque foi muito fácil para ganhar. A proposta de Jesus ela é única. Se você quiser estabelecer um novo tempo de vida e consolidar o seu futuro, você precisa de abrir sua boca. Faça a sua parte. Ele estava morto e ele agora vive. Se você sair daqui hoje e não entendeu isso, você me desculpa, se Jesus voltar essa noite, você vai ficar para trás. 5 pilar. O 5º pilar. Viver em santidade. Hebreus 12:14 diz assim, busquem a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O versículo diz assim, vou repetir, busquem a paz com todos. Tem muita gente querendo viver só na santidade, inimigo de todo mundo. Isso é hipocrisia, queridos. É hipocrisia. Eu quero viver de paz, tranquilidade. Mas cadê a santidade? Ou seja, é um pegado no outro. Porque se não for assim, não verá o Senhor. Talvez você esteja te perguntando isso. Viver em santidade nessa época é possível? Eu acredito que sim, pastor falando que sim. O que você acha? Existe uma época no mundo que foi mais ou menos parecido com essa época que nós estamos vivendo hoje. Uma época que era corrompida, uma época de maldade, uma época que o sexo mandava, uma época que ninguém respeitava a palavra de Deus. E Deus disse assim, eu já estou cansado desse povo. Chamou um cara na presença dele, que era Noé, e falou, Noé, eu estou cansado desse povo aqui. O que eu quero fazer é o seguinte, eu vou acabar com todo mundo. Eu vou acabar com todo mundo. Porque o povo não respeita. O povo não quer nada. E, gente, estava lá no começo. Imagina se fosse nessa época. Misericórdia. Separou Noé e falou assim, olha, eu vou acabar com tudo. Ou seja, naquele momento de Noé, ele pensou, então eu estou vivendo a vida santa. E realmente estava. Porque lá no versículo 8 de Gênesis 6, diz assim, porém Noé encontrou favor diante dos olhos de Deus. Ou seja, aquele cara, no meio daqueles milhões de pessoas ali, ele estava sendo uma pessoa que estava vivendo em santidade. Nessa quantidade de gente hoje espalhada pela terra, eu e você, será que nós temos vivido uma vida de santidade? Porque se Deus viesse falar com o pastor Eduardo hoje, ou o pastor Daniel, falou assim, eu vou acabar com tudo, será que nós ficaríamos? Então, aquela promessa que Deus falou que faria, ele fez. Só que foi de repente, não foi, queridos. Foi 100 anos de transição, foi 100 anos para que Noé construísse aquela arca. Ou seja, ele precisou de um tempo, não foi só naquele momento que ele precisou de ser santo na presença do Senhor. Ele precisou de ensinar a família, as noras. Se fosse no tempo de hoje, nós estaríamos trabalhando. A gente viria para a igreja, para o trabalho, para as festas da igreja, os encontros e passando o tempo. É por isso que eu falo que o tempo de Deus naquela época é o mesmo tempo de hoje. Porque ele disse que Jesus voltará e acontecerá o arrebatamento. Naquela época, seria destruição. Só que Deus não quer destruir. Ele quer nos tirar daqui. Ser santos. Em 1 Pedro 1:16 diz, sejam santos, porque eu sou santo. Ou seja, para que eu entenda e eu entre naquele
meio celestial, eu vou ter que praticar a santidade aqui. Eu vou ter que matar um pouco daquela parte mal minha, aquela parte ruim, aquela parte de vontades que às vezes pode levar a tirar minha santidade. Eu vou ter que ter mudança. Eu vou ter que mudar as minhas atitudes. Eu vou ter que mudar a minha conversa. Eu vou ter que mudar a maneira de tratar o meu próximo. Esse quinto pilar, queridos, ele é muito problemático. Porque muitas vezes, dentro da nossa igreja, tem muita gente fazendo um seminário, lendo a Bíblia, aprendendo. Tem muita gente vigiando. Tem muita gente se arrependendo na presença de Deus todas as vezes que é feito um apelo na igreja. Toda vez que faz um apelo, eu vou ali e arrependo. Todos os primeiros domingos do mês, nós estamos orando e falando, Senhor, perdoa de novo. Me perdoa de novo. É complicado porque sem essa santidade é perigoso a gente ficar para trás. O apóstolo Paulo, na sua conversão, diz que na sua conversão ele mudou de vida, demonstrou um caráter transformado, ele viveu pela fé, ele serviu aos necessitados e propagandou o evangelho. Ou seja, o verdadeiro cristão é definido por uma fé ativa e prática, que se manifesta através de ações que refletem o caráter de Cristo com o amor de Deus ao próximo, obedecendo seus mandamentos. A pessoa que está andando em santidade, ele é transformado. E eu tenho certeza que da mesma forma que Noé permaneceu na presença do Senhor, sendo um homem que chamou a atenção de Deus para dar um novo recomeço à humanidade, eu e você podemos juntos marcar e chamar a atenção do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Sexto pilar, permanecer na igreja. Hebreus 10, 24 e 25 diz assim, importemos uns com os outros para nós incentivarmos ao amor e às boas obras, e não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem aproximar-se o dia do Senhor. Agora é hora da gente se unir. Agora é hora da gente ficar dentro da igreja. Agora é hora da gente estar na presença do Senhor. Por isso que hoje de manhã nós tivemos um culto bonito ali que eu falei para vocês, dos pequenos grupos. Ou seja, nós vimos que dentro do pequeno grupo, eu vou para dentro da sua casa. E nós vamos estar juntos ali em comunhão, em adoração, discipulando um ao outro, orando um pelo outro. Agora é que nós temos que correr para a igreja. Porque senão, aqueles 5 pilares que nós formamos na nossa vida, se não tiver o sexto, pode começar rachaduras a acontecer na nossa vida. É o que acontece com várias construções. Dependendo do pilar, da forma que ele está sendo criado, da forma que ele está sendo feito, pode começar algumas rachaduras a acontecer na vida, na sua construção. Ir à igreja é mais importante do que pensar em ir à igreja. A gente tem visto muito. Eu pensei em ir à igreja, mas não foi. Eu pensava em ir à igreja do ano passado, mas não deu para ir. Eu convidei uma pessoa para vir aqui hoje, aí ele falou assim, brother, não vou poder ir não. Eu já marquei um encontro, eu vou almoçar, eu vou jantar com essa pessoa, é um amigo, eu vou encontrar com ele lá em São Francisco e eu não vou estar com vocês. Vamos deixar para a próxima.
Aí ele mandou uma mensagem, vou deixar para a próxima. Falei, misericórdia, imagina se Jesus voltasse hoje, eu não vou ver ele mais. A gente vai deixar para a próxima. Ou seja, permanecer na igreja é animar, incentivar, é convidar outras pessoas. Porque eu não quero que aquelas pessoas que eu conheço lá fora fiquem para trás. Eu quero, se eu for, eu quero levar mais pessoas juntos. Eu não sei se já contei isso aqui, meu tempo está quase acabando ali, mas quando Deus falou comigo, para que eu fizesse o ministério dele, para que eu seguisse, o meu chamado foi: vá. Ele me levou em um sonho em São Francisco, mais ou menos na nona com a nona com a Market. E nessa noite eu vi claramente o Senhor me dizendo, vai começando pegando pessoas. E eu vi o trem, era o Bast, só que o Bast andava em cima da Market Street ali em São Francisco. E Deus me levou ali e falou assim, ó, começa a pegar pessoas e levar para dentro do vagão, porque esse trem vai correr lá para a eternidade. Ele está levando essas pessoas para Cristo. Só que naquele momento eu estava descendo as ruas, eu tinha mais um irmão da igreja comigo, e eu correndo, pegando o braço das pessoas, falei, gente, vamos ali. Eu estava preocupado com a minha família. Falei, será que meus meninos estão lá dentro? Será que Elisângela está lá? E numa dessa aí que eu virei para o vagão, aí ele abriu as portas, sabe, aí abre automático, eu vi a minha família lá dentro. Falei, graças a Deus. Deixa eles embora, eu vou ficar aqui. Foi nessa noite que Deus me chamou para fazer a obra dele. Eu vi claramente, como estou vendo vocês aqui. Ou seja, eu entendi que não era eu, mas era o próximo que eu deveria levar e colocar dentro do vagão, para que ele pudesse ir para um lugar que Deus tem reservado para ele. Nós não devemos ir à igreja como religiosos. Pelo contrário, ir à igreja é exercer um novo e um grande trabalho de apoio àquelas pessoas que estão precisando do Senhor Jesus Cristo. A igreja é a família de Deus, porque juntos somos mais que fortes, amém? Juntos nós somos mais sábios do que os outros aí do mundo. Juntos nós somos mais encorajados do que outras pessoas lá fora. Juntos nós vivemos mais em comunhão do que os lá de fora. Juntos nós temos condições de passar mais amor para as pessoas do que sozinhos. Sétimo pilar, não desanimar. Mateus 28, 20 disse assim, ensinando-nos a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Queridos, será que você que está aqui hoje, você tem sentido desanimado? Será que você tem sentido aquele tempo de falar assim, eu vou deixar tudo isso? Será que você veio aqui hoje desanimado? Eu volto lá e falo de Noé. Quando Deus chamou Noé, falou assim, vai lá construir a arca, levou 100 anos. Será que Noé desanimou? Será que Noé ficou fraco? Será que Noé tinha dias que ele levantava assim, hoje eu não quero mexer com esse negócio aqui não. Acho que o momento que eu tive com Deus ali foi ilusão minha, que já passou 30 anos. Depois de olha para trás, já passou 60. Eu estou desanimado, não estou aguentando mais. Tábua por tábua. Porque se fosse na época de hoje, com toda a tecnologia, ele construiria uma arca muito rápido. Mas naquela época, levou 100 anos. Às vezes, queridos, tem passado 2 anos que você aceitou Jesus. Às vezes tem passado 1 ano que você recebeu uma promessa na sua vida. Às vezes tem 10 anos que Deus falou para você, vai acontecer isso na sua vida. E até agora não aconteceu. Às vezes já passou 20. Às vezes já passou 30. Mas para Noé passou 99. E foi naquele ano, quando ele terminou, quando ele passou, viu que a porta estava funcionando, as janelas estavam funcionando. Deus disse assim, entra para dentro. Você e sua família. Quando chegar a hora, Deus vai falar assim, entra para dentro.
Não desanime. Não é esse momento que está acabando. Está apenas iniciando. Deus fala para mim e para você hoje, tenha paciência. Deus fala para mim e para você, tenha coragem. Não desanime. Jesus, ele vai voltar. Se você não tiver aqui mais, se eu já tiver, talvez já morrido, disse na palavra dele que ele voltará para quem primeiro? Os que estão mortos. Aqueles que estão dormindo, aguardando. Esses vão chegar comigo. E os que estão vivos, aqueles que cumpriram todos os 7 pilares, vai subir com esse Jesus. Concluindo, queridos. 1 Coríntios 15, 58 diz assim, ó, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e inabaláveis. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Fiquem de pé.